91 metros de altura, milhões de tijolos queimados a mais de 800 graus, uma estrutura tão alta que vista de longe parecia tocar nas nuvens. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: como eles fizeram isso? E por que tudo isso terminou de forma tão repentina? A história da Torre de Babel não começa com engenharia, começa com unidade. O livro de Gênesis declara logo no início, no capítulo 11, que toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Não havia divisões culturais, nem barreiras linguísticas. Era uma humanidade recém-saída das gerações pós-dilúvio, descendentes de Noé, crescendo e se espalhando. Mas, ao chegarem às planícies de Sinear, tomaram uma decisão que mudaria a história. Gênesis capítulo 11, versículo 3 registra o plano técnico. Eles disseram uns aos outros que fariam tijolos e os queimariam bem, e o texto acrescenta um detalhe crucial: usaram tijolos em lugar de pedras e betume em lugar de argamassa. Essa pequena observação revela algo gigantesco. Na Mesopotâmia, a pedra era escassa, mas a argila era abundante entre os rios Tigres e Eufrates. Então eles utilizaram o barro. Milhões de tijolos, fornalhas queimando dia e noite, homens moldando a argila antes do amanhecer, outro alimentando o fogo continuamente. A ordem bíblica não foi apenas façamos tijolo, mas queimemo-los bem. Isso indica resistência, durabilidade, intenção e permanência. Eles não estavam construindo algo provisório, estavam construindo algo que deveria atravessar gerações. E em seguida vem a motivação. Gênesis capítulo 11, versículo 4 revela o coração do projeto. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Não era apenas uma torre, era uma declaração. Eles queriam alcançar os céus, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Queriam centralização, queriam segurança coletiva, queriam controlar o próprio destino, mas cada metro de altura exigia sacrifício. Sem guindaste, sem máquinas, provavelmente utilizavam rampas em espiral, semelhantes às encontradas em estruturas mesopotâmicas, como a zigurates de Ur. Homens carregavam dezenas de tijolos nas costas, subindo sob o calor extremo. O betume mencionado em Gênesis capítulo 11, versículo 3, servia como argamassa impermeável e resistente. Aplicada quente, criava uma ligação quase permanente entre os tijolos. A obra crescia, e com ela crescia também a tensão estrutural. O vento pressionava as laterais, o peso acumulado forçava as bases, rachaduras podiam surgir a qualquer momento. Supervisores precisavam coordenar milhares de trabalhadores espalhados verticalmente. Mas o verdadeiro ponto de virada não foi técnico, foi espiritual. Gênesis capítulo 11, versículo 5 diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A narrativa descreve Deus observando não apenas a construção física, mas a intenção por trás dela. E então vem a declaração divina em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Aquele povo era um só, tinha uma só língua e nada do que planejasse seria impossível para eles. A unidade era poderosa, mas o propósito estava desalinhado. Então, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, ocorreu a intervenção decisiva. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. E de repente, palavras familiares tornaram-se estranhas. Ordens deixaram de fazer sentido. Supervisores gritavam instruções, mas os trabalhadores apenas se entreolhavam confuso. O sistema de comunicação que sustentava a engenharia colapsou. Gênesis capítulo 11, versículo 8 relata o resultado direto. O Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. A obra parou.
não por falta de material, não por falha estrutural e não por esgotamento de recurso, mas porque a comunicação, que é o coração da coordenação, ela foi quebrada. Finalmente, Gênesis capítulo 11, versículo 9 explica o nome. Por isso se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali os espalhou. A torre ficou inacabada, milhões de tijolos empilhados, rampas abandonadas, fornalhas apagadas. A ambição humana tentou subir aos céus, mas a história mostra que nenhuma engenharia substituiu o propósito de Deus. A verdadeira engenharia por trás da Torre de Babel não foi apenas estrutural, foi uma lição espiritual sobre o orgulho, unidade e soberania divina. E se essa narrativa aprofunda a sua compreensão das Escrituras, curta o vídeo e se inscreva no canal Histórias do Mundo Bíblico e continue explorando os grandes acontecimentos bíblicos.